informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 16 de dezembro, levando para vocês os seguintes destaques. Mesmo com safra de cana ainda em andamento, Mato Grosso do Sul produz mais que o dobro de açúcar. Alta de custos de produção de suínos ultrapassa os 50% no ano. Produção da cana se aproxima do recorde histórico de 2015. Bolsonaro edita decreto que facilita a criação de peixes. E o valor bruto da produção agropecuária de 2020 está perto de 886 bilhões. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. A meteorologia nos reserva hoje. Confira. Dia de sol com muitas nuvens em Dourados e região nessa quarta-feira, com chuva fraca a qualquer hora. 20 graus é a temperatura máxima. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Gecom Energia, empresa especialista em energia solar em propriedade rural. Instale uma usina solar em sua propriedade e gere sua própria energia. Parcelamento em até 120 vezes com as melhores taxas do mercado. Solicite o orçamento sem compromisso, que enviaremos um técnico especializado até você. Atendimento em todo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná. Ligue 67 3453 3148 ou WhatsApp 67 99819 7319. Gecom Energia, energia limpa, inesgotável, a um passo de você. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã ofereceu R$ 240 pela arroba do boi gordo, com 30 dias para o pagamento. Mesmo preço do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. Vaca gorda a R$ 220 no Friboi e a R$ 230 no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 62 e a de soja a R$ 137, informou a GD Corretora. Vai construir ou reformar? A Nível Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, sempre com o melhor preço e qualidade. Seja no sítio, chácara ou fazenda, a Nível entrega para você em Dourados e toda a região. Então você, amigo da cidade ou do campo, que precisa construir ou reformar, a Nível está pronta para te atender. Nível Materiais para Construção, degrau a degrau com você. Rua Potrerito 2115, Jockey Clube. Fone 3424-4008.
melhor para a lavoura é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O planejamento forrageiro tem se mostrado eficiente para aumentar a produção leiteira em propriedades do programa Balde Cheio da Embrapa, no Rio Grande do Sul. Dados de fazendas integrantes do programa indicam que o uso de pastagens perenes e precoces, além de outros ajustes tecnológicos no manejo animal, aumentaram em até 40% a produção do leite por vaca, trazendo um caráter inovador ao manejo forrageiro e animando os produtores que participam do projeto naquele estado. A alternativa encontrada pelos técnicos para atacar o problema foi a perenização da produção forrageira, com o uso de pastagens como a BRS Curumi, a BRS Capiaçu e Tífitos, além do capim-sudão BR Estribo, que apesar de não ser perene, tem possibilidade de semeadura precoce e longo ciclo de produção. Mato Grosso do Sul acumula na parcial da safra 2020-2021, ou seja, entre 1º de abril e 30 de novembro, uma produção de 1.698.000 toneladas de açúcar. O volume é 119% maior que o registrado em toda a safra passada, quando as usinas do estado processaram 730.000 toneladas do adoçantes. Os dados são do mais recente levantamento da safra de cana, divulgado pela Associação dos Produtores de Bioenergia do Estado, a Biosul. Segundo a entidade, para aumentar a produção do alimento, o mix das usinas, ou seja, a quantidade de matéria-prima destinada à fabricação do açúcar, subiu na média de 12% na safra 2019-2020 e para 28,6% na dos 2020-2021. O presidente da Biosul, Roberto Holanda Filho, destacou que a recuperação na produção do açúcar pelas usinas de Mato Grosso do Sul é uma das marcas da safra em andamento. Mesmo que tradicionalmente destinando maior parte da cana para a produção de etanol, as usinas voltaram a dar espaço para a produção de açúcar, como forma de driblar os impactos da pandemia, entre eles a redução do consumo de combustíveis no país, por conta da menor circulação de veículos, com as medidas de isolamento social, disse o Holanda. Ele apontou também que as condições do mercado internacional, influenciadas pela desvalorização do real frente ao dólar ao longo do ano, favoreceram a comercialização do açúcar e trouxe o produto de volta ao rol dos principais itens da balança comercial do Estado. O governo da França informou na terça-feira que mais 5 fazendas com criações de aves foram atingidas pelo vírus H5N8, conhecido como gripe aviária. São 4 fazendas de patos domésticos em Landes e de Vendée e uma de patos selvagens em Du-Sever. Além disso, 2 novos casos da doença em 2 gansos selvagens foram confirmadas nas aves encontradas mortas na mesma região. O governo francês determinou o abate e a eliminação de todos os animais infectados e foram estabelecidas zonas de proteção no raio de 3 km e na zona de vigilância em 10 km em torno dos focos, onde o movimento de aves ficou proibido. Policiais rodoviários federais e membros do Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriram ontem 34 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de sonegar impostos no transporte de etanol. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os suspeitos transportam os combustíveis em rodovias federais sem documentação
documentação fiscal válida. A Operação Desvio de Rota contou com o apoio da Secretaria Estadual de Fazenda do Rio. Os mandados foram cumpridos nos estados do Rio de Janeiro, 25, e em São Paulo, 9. Desses mandados, 8 foram cumpridos em usinas suspeitas de vender combustível com nota fiscal fraudada. As investigações começaram em 2009 e desde então já foram apreendidas mais de 70 carretas e 3 milhões de litros de álcool com irregularidades fiscais nas rodovias do estado do Rio. De acordo com a PRF, com as fraudes, o estado deixa de arrecadar a líquida de 32% do ICMS. Além disso, o litro do etanol, que não paga imposto, é vendido com até R$1 de desconto, o que gera uma concorrência desleal no comércio. A Embrapa Suínos e Aves, sediada em Concórdia, Santa Catarina, divulgou o índice de custos de produção de suínos referente a novembro, e os dados trazem mais um mês de alta para os investimentos na atividade, principalmente com a nutrição dos animais. Novembro foi o 5º mês consecutivo de altas expressivas no que diz respeito à ração dos suínos, conforme a base de dados da Embrapa. Mas, neste mês de referência, o aumento foi mais brando em relação ao anterior. Se em outubro, no comparativo com setembro, a alta nos custos com a alimentação dos suínos havia sido de 14%, em novembro, em relação a outubro, houve um avanço de 9% no quesito. Em outubro, o investimento na alimentação dos suínos representava 80,7% do total de investimentos do suinocultor. Já em novembro, esse fator passou a valer 82% da fatia. Desde janeiro deste ano, o custo com a nutrição dos suínos aumentou 45% e nos últimos 12 meses subiu 48%. Em Santa Catarina, principal estado produtor de suínos, no comparativo com outubro, o custo de produção na suinocultura aumentou 9,7% em novembro, chegando a R$ 6,77 o quilo do animal. No caso da ração dos suínos naquele estado, o avanço em setembro foi de 11,8% em relação ao mês anterior, atingindo R$ 5,57 o quilo. O volume de cana estimado para a atual safra é de 665.105 mil toneladas, muito próximo ao recorde de 665.600.000 toneladas colhida na safra 2015-2016. Na comparação com a safra passada, o crescimento é previsto em 3,5%. A estimativa é do terceiro levantamento da safra 2020-2021 de cana, divulgado na terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Do total de canas, 53,8% devem ser destinados à produção de 29 bilhões e 800 milhões de litros de álcool, enquanto que o açúcar absorverá 46% da atual colheita, devendo gerar 41 milhões e 800 mil toneladas. Em novembro, os embarques de ovos comerciais atingiram o melhor desempenho do ano. Do total mensal exportado, os Emirados Árabes Unidos absorveram 87% e o Omã ficou com o segundo posto, absorvendo 10,7% do volume. O restante foram volumes pequenos de ovos importados por outros 27 países. No acumulado até novembro, o rol dos 10 maiores países importadores de ovos se manteve com os Emirados no topo, absorvendo quase 75% do total embarcado. Mesmo assim, o país reduziu em quase 50% o volume de compras em relação ao importado no mesmo período de 2019. O volume importado pelo grupo atingiu 36.464.000 ovos. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que torna as regras para a cessão de espaços físicos em corpos d'água de domínio da União
para a prática da aquicultura mais alinhado à realidade da aquicultura brasileira, desburocratizando o processo e aprimorando os mecanismos de gestão da ocupação e controle da atividade. O decreto foi publicado ontem no Diário Oficial da União. O texto, que atualiza um decreto de 2003, deixa mais claro o procedimento, fixa critérios objetivos e deverá reduzir o tempo para a cessão de uso aos interessados. O uso de espaços físicos em corpos d'água, como rios e represas, de domínio da União, para a prática da aquicultura, poderá ser requerido por pessoa física ou jurídica junto à Secretaria de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura. Bolsonaro destacou que se tornou mais fácil a criação de peixe no Brasil. O secretário nacional de Pesca, Jorge Seife, disse que uma das vantagens do decreto é que a regulamentação passa a ser feita diretamente pela sua secretaria, sem precisar mais consultar a Agência Nacional de Águas para o processo. E retiramos ainda oficialmente o IBAMA de todo esse processo, citou o Seife. O valor bruto da produção agropecuária, o VBP de 2020, estimado com base nas informações de novembro, é de 885 bilhões e 800 milhões de reais. O valor é 15% acima do valor de 2019, que foi de 769 bilhões. As lavouras tiveram um acréscimo de valor de 19% e a pecuária 7%. 7 produtos das lavouras puxaram o VBP desse ano em relação ao ano passado: amendoim, arroz, cacau, café, milho, soja e trigo. Na pecuária, os destaques são carne bovina, suína e ovos. Esses resultados positivos foram, em geral, obtidos pelos preços e pelas exportações. O mercado internacional mostra-se atrativo devido à taxa de câmbio favorável e ao crescimento da procura mundial de produtos da agropecuária, explicou o coordenador-geral de avaliação de políticas e informações do Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância, entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nessa quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Plano Nacional de Cultura deve valer até 2022. O Plano Nacional de Cultura ganhou uma ampliação de 2 anos na sua vigência, após ter encaminhado um projeto de lei para a extensão do Plano Nacional de Cultura, previsto para acabar em dezembro deste ano. O governo federal editou medida provisória, estendendo o PNC até 2 de dezembro de 2022. O presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Cultura, deputado Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, lembrou que cuidar da cultura é uma determinação constitucional e por isso o governo agiu de forma acertada ao editar a MP, já que o Plano Nacional de Cultura perdia sua vigência esse ano. Precisava então ser revisto sob o risco de deixar o setor cultural sem uma orientação balizadora. Destaco que mesmo no contexto da pandemia, o Congresso Nacional poderá debater a matéria e aprimorá-la, no que entender ser necessário, lógico, dentro das limitações que o contexto nos apresenta. O plano, criado em 2010 em obediência ao artigo 215 da Constituição Federal, tem por objetivo orientar o desenvolvimento de programas, projetos e ações culturais que garantam a valorização, o reconhecimento, a promoção e a preservação da diversidade cultural existente no Brasil. Mas, segundo a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, na prática pouco se avançou no cumprimento das metas previstas no plano. Ela destacou que o governo federal editou medida provisória por pressão dos deputados que pediram urgência na aprovação da proposta do Executivo de prorrogação do PNC. Então não muda nada em relação ao conteúdo do projeto de lei, é o mesmo conteúdo, entrando em eficácia imediata no sentido de prorrogar um plano que já existia e que pelo menos, e para o setor cultural é importante, não deixa no vácuo uma política nacional de cultura que não foi nem de perto elaborada
por esse governo. Apenas pela impossibilidade desse governo colocar algo no lugar, foi estendido o atual Plano Nacional de Cultura. O Plano Nacional de Cultura prevê transparência nas suas ações, mas os dados disponibilizados pelo site da Secretaria Especial de Cultura para acompanhamento do desempenho das metas estão defasados em 2 ou 3 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.